W Show. W Show. Olá, ótima noite para você. Estamos no ar com o nosso W Show e hoje mais um dia de nós falarmos sobre um assunto muito sério e muito especial, inclusive. Que eu sei que você, assim como eu, que muitas vezes tem o sonho de abrir o seu próprio negócio, fica com medo de fazer isso. E a gente tem que tratar disso também num momento de entretenimento como esse, porque nós estamos falando de sonhos, de realização e de quanta coisa que pode acontecer na sua vida a partir do momento que você bota fé em realizá-los. Mas não é só a fé que vai ajudar você a se manter nessa história, não, né? É por isso que eu estou aqui com um profissional da área para explicar para a gente sobre isso. Eu estou tratando ele como doutor o tempo inteiro, porque ele é de uma extrema inteligência, de um extremo garbo para esse assunto, e já agradeço ter aceito o meu convite. Doutor Júnior Michelin, ótima noite, obrigado por estar dividindo tela comigo no nosso W Show, tudo bem? Ótima noite, obrigado pela oportunidade e pretendo aqui trazer algumas informações que venha a favorecer aí o entendimento dessa questão. Fique à vontade. Olha, doutor, eu vou dizer uma coisa para o senhor já de cara. Você ou o senhor? O que você prefere? À vontade, fica à vontade. Beleza, então. Miquelinho, é o seguinte, nós gostaríamos de saber uma série de questões, mas todo mundo que planeja ter um comércio, em qualquer área que seja, a gente já começa com aquele medo, né? Qual o melhor lugar para o ponto? O que devemos fazer? Qual é o primeiro ponto a se preocupar em quem quer realizar o sonho de ser empreendedor? Qual que é o primeiro ponto que nós devemos nos preocupar? É realmente com a sala comercial, ou que não seja comércio de portas abertas, mas é o endereço a primeira preocupação, ou temos uma série de outros fatores a nos preocuparmos quando o assunto é o empreendedorismo? Na verdade, assim, é bem mais amplo, bem mais complexo essa questão, né? Às vezes, quando a gente tem aí essa evolução da vida online, aí nesse caso aí, desse ponto, ele já é, dependendo do que a pessoa quer empreender, se ela vai ficar só no ambiente online, ele já não seria tão imprescindível aí. Porém, aí esse ponto seria passado para o posicionamento online dela, certo? Então, assim, o ponto físico, ele varia um pouco aí do que é o cerne do novo empreendimento dessa pessoa. Mas, assim, a via de praxe, a gente trabalha com aquele sonho. A pessoa nos procura com aquele sonho de ser empreendedor, uma ideia muitas vezes revolucionária, só que ela não faz ideia de como montar isso, quais são as etapas, quais são os riscos, o que engloba esse empreendimento que ela quer colocar em pauta. E muitas vezes ela nem sabe se isso daí economicamente é viável ou não. Então, assim, é um assunto bem maior, bem amplo, e vamos trazer todos os pontos aqui para vocês, pode ter certeza. O Miquelin, então quer dizer que a partir do momento que eu tenho o sonho de ter um comércio, ou não vamos tratar só como sonho, não, vamos tratar como uma decisão, né? Que a pessoa, para chegar a esse ponto de procurar o seu trabalho, já vou começar fazendo uma pergunta já para a gente começar abrindo mesmo para o público poder entender. Qual é o seu trabalho, no geral? Qual é a estruturação que você oferece para este novo comerciante ou empreendedor? Eu venho trabalhando com o Sebrae já faz mais de 2 anos e venho colocando aí um portfólio de vários serviços na área administrativa, financeira e marketing. E aí, um desses portfólios, né, um dos serviços desse portfólio é a viabilidade de negócio, plano de negócio é outro, e geralmente quando eles nos procuram o consultor para ele poder ajudar nesse caso de empreendedorismo, que ele vem com a ideia, geralmente ele está trabalhando como CLT em alguma empresa, só que ele quer sair dali, a pessoa quer empreender, quer seguir o seu rumo com as próprias pernas, vamos colocar dessa forma. Então, eles nos procuram através do Sebrae Place, né? E ele vê o nosso portfólio, veja o que enquadra melhor do que aquilo que nós estamos oferecendo. Nesse caso, poderia ser um plano de negócios. E aí ele entra em contato conosco e traz a ideia. O primeiro contato é lá dentro da plataforma, depois eu procuro fazer uma reunião e realmente entender, fazer a leitura dessa nova ideia do cliente. Porque a maioria,
não vem com formação administrativa, vem com conhecimento do setor que ele quer desenvolver, ele tem ali uma experiência, ou vem com alguns estudos de casos, e aí ele acredita que aquela ideia dele vai ser rentável, que ele vai ter condições de fazer essa empregabilidade acontecer, e ele, claro, sair, né, desse cotidiano dele aí de CLT. Mas, no começo é um pouco até conturbado entender o que é a ideia e aí mostrar para a pessoa que, assim, olha, a ideia é ótima, mas a gente tem que pensar na viabilidade econômica dela, porque o dinheiro não aceita desaforo, né? Então, se você não fizer aí um plano de negócio que vai antecipar, antever os pontos cruciais de uma empresa, pode acabar acontecendo de entrar nesse índice altíssimo, que é mais de 50% das empresas fecharem no primeiro ano de vida delas, devido a uma falta de plano de negócio inicial. Pois é sobre isso que eu ia falar. Esse diagnóstico, vamos dizer assim, de 50% das empresas é algo muito forte, né? Porque, de fato, algumas grandes empresas, vamos dizer assim, começam e dura apenas um ano, porque a pessoa exatamente não se programou antes, foi naquela coisa do emocionado, né? No caso de franqueados também, eu tenho uma renda para manter um ano, vamos supor. E aí, depois desse um ano, vê que não tem giro, não tem lucro, exatamente porque não sentou, colocou na ponta do lápis, como a gente costuma dizer, a grosso modo, e não fez o planejamento adequado, né? Mas quando que a gente descobre também que precisa de um planejamento novo para a empresa que já está em andamento? Quando a empresa já está em andamento, nós podemos aí partir para a viabilidade de negócio. Ou seja, vamos fazer o levantamento de todas as informações. Geralmente são informações gerenciais, financeiras, comerciais, o máximo que a gente pode conseguir através de um sistema ERP, se o cliente tiver, a maioria tem, né? Então nós fazemos a importação dessas informações e realmente estudamos, nos debruçamos em cima do que está acontecendo com essa empresa. Ou seja, como está vindo o faturamento dela, quais são os custos diretos e indiretos dela, o que pode estar dando lucro ou prejuízo, né? Que a empresa dá lucro. Muita gente pensa que é o produto que dá lucro, né? Não, o produto dá margem de contribuição, quem dá lucro é a empresa. Então, a gente levanta todas as informações e aí faz aí digamos assim, um raio-x e apresenta para o cliente, olha, sua empresa está tendo esse desempenho, né? E aí a gente, claro, a gente vai indicar para o cliente quais são as possibilidades de melhorias, né? Ou até potenciais, né, oportunidades aí que ele pode estar utilizando a partir de agora, depois dessa análise, para a empresa dele. E isso serve para empresa e para comércio também? Ou quando você fala empresa, você já está englobando aí o comércio, escritório, todo aquele empreendedor no geral? Sim, na verdade é o seguinte, nós temos aí, né, os três setores industriais, o industrial, o comércio e a prestação de serviços. O cerne da administração, ele é o mesmo. Ele vai variar porque ele é uma ciência que ela é mutável, é uma constante atualização. Então aí vai do profissional também, do consultor, se ele está atualizado ou não, para ele trazer as melhores ferramentas para o cliente dele e que estão sendo trabalhadas agora. Dos últimos 200 anos, a humanidade nunca se atualizou tão rápido, né, com essas informações que estão nas nossas mãos. Então, a gente também tem que estar atualizado para a administração em geral. Então, quando eu falo empresa, ela pode ser uma indústria, pode ser um comércio, pode ser prestadora de serviço. O cerne da administração é o mesmo, só que a atualização, ela realmente faz uma grande diferença na vida do cliente que está sendo orientado por um consultor que está atualizado. Certo. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho depois do intervalo, vamos abrir para o nosso público fazer perguntas também, participar aqui com a gente? Pode ser, Miquelinho? Sim, fica à vontade.
Beleza, então. E deixa eu te fazer uma outra pergunta que eu acho muito interessante também. Quando que eu devo procurar o trabalho de um consultor? No seu caso, é consultor mesmo que eu trato, né? Sim, consultor Que empresarial. bom, gente. Você que está em casa acompanhando, é bom que eu já estou aprendendo junto, né? Já pergunto aqui mesmo, porque eu estou aprendendo junto. E que bom ter um profissional na área, como eu disse, um profissional pronto para atender a gente. Eu só convidei ele a estar aqui e agradeço mais uma vez por ter aceito o convite, exatamente por saber que ele é um profissional de primeira que está aqui atendendo na nossa cidade, na nossa região. E para essas dúvidas que eu estou trazendo aqui, eu comecei tratando como sonho, exatamente falando de um jeito bem simples, porque entregar os sonhos na mão de uma pessoa para que essa pessoa possa lapidar tem que ser alguém de confiança, né? E o Michelin faz exatamente isso. Ele vai lapidar a ponto de chegar em você e falar assim, ó, sua ideia tá boa, mas tem que mexer nisso, né? Se você quiser realmente ser bem sucedido nessa área. Porque a gente já lapidando já não é fácil, né? Porque existe uma série de nuances no dia a dia. Você imagina se você tentar fazer de qualquer jeito e achar que está sabendo de tudo. E é mais ou menos isso. Já aconteceu algumas. Olha, eu tô Faustão hoje, né, Miquelinho? Eu mesmo Fica à falo, eu mesmo vontade, respondo. fica à vontade. Mas já aconteceu isso alguma vez, assim, da pessoa te procurar, mas aí toda vez que você vai dar aquela corrigida, a pessoa, não, mas eu queria assim, mas meu sonho é assim, mas o meu pai queria que fosse desse jeito. Já aconteceu esse tipo de situação? Olha, eu vou fazer um pleonasmo aqui agora, né? As pessoas são singulares. Ó, um pleonasmo, mas eu acho que ele é bem colocado nesse exato momento. Porque, assim, realmente, se entrar 10 clientes, são 10 coisas totalmente diferentes. E aí, assim, é interessante, pelo menos eu vou falar do que eu faço e eu gosto de fazer. Quando eu faço a reunião online, né, a maioria das vezes com o cliente, então eu tomo nota de tudo, e verifico exatamente o que ele quer, como ele quer, o que passa na cabeça dele, mas acima disso, qual é a profundidade de conhecimento que ele tem daquilo que ele quer fazer a partir de agora, daquele empreendimento que ele quer iniciar. E, acima disso, eu vejo também a experiência total desse novo empreendedor. Por quê? Porque às vezes vem uma ideia que a pessoa quer fazer um comércio, quer abrir um comércio, só que quando você olha para o perfil profissional dessa pessoa, vale a pena a gente orientar e falar, olha, tudo bem, você tem essa opção, mas eu posso te dar mais uma opção? Porque o seu perfil seria excelente também se você pensasse em utilizar o seu know-how, que você já tem há muito tempo, na sua área, adaptando um pouco essa sua ideia. Então, assim, o plano de negócio, ele não é apenas uma coisa de colocar no papel o que o cliente está trazendo para nós como uma ideia nova de empreendimento. Não, ele é muito mais do que isso daí. A gente precisa também ter o feeling de entender se aquele cliente, se a ideia dele é viável, se ele vai ter condições realmente de colocar essa ideia em prática, ou se tem ali, ele tem uma aptidão que ele não percebeu ainda. E aí a gente indicar para ele, olha, a sua ideia é boa, vamos trabalhar na viabilidade dela, mas talvez você também está perdendo uma oportunidade de pegar esse seu know-how e fazer uma coisa diferente. Então, desde o primeiro momento, a gente tem que estar trazendo assim um brainstorm mesmo para a cabeça do cliente, para ele não trazer, não pensar apenas nessa única ideia que ele está me trazendo, mas também olhar para si e ver que ele tem potenciais em outras áreas. Então, às vezes, aquela demanda inicial, ela pode ser alterada também a partir do momento que o próprio cliente olha de uma maneira diferente para o próprio potencial dele. A flexibilidade dele também saber entender, né? Que ali tem um profissional que vai estar induzindo ao acerto, que nada mais é do que isso, né? Tentando mostrar a ele que tem um leque de outras possibilidades, ou que ele pode abraçar outras causas dentro do ramo onde ele está trabalhando, né? Ramifica aquilo ali dentro da questão que ele está oferecendo como empreendedor, né? Correto, correto. Na verdade, assim, eu posso até passar para vocês o que compõe esse plano de negócio para ficar um pouco mais entendível, pelo menos a nível do meu trabalho, tá? Então, eu trabalho com 5 pilares para se fazer o plano de negócio.
sendo o começo de tudo o sumário executivo. Depois nós fazemos análise de mercado, fazemos o plano comercial, o plano operacional e o plano financeiro, claro. Depois vem a apresentação e análise. Dentro desses 5 pilares que eu acabei de falar, existem várias entregas. Então, nós temos aí um guarda-chuva de mais de 30 itens, no mínimo, para poder alinhar e apresentar para o cliente todos os pontos que ele vai encarar nesse novo empreendimento dele. Então, assim, é uma busca realmente de diminuir o erro ou aumentar ao máximo o potencial desse novo empreendimento. A partir do momento que a gente consegue antever e realmente pegar a ideia do cliente, que às vezes ela vem uma ideia bruta, na maioria das vezes, colocar isso daí num papel para que qualquer pessoa que lê vai entender, ele pode até usar esse mesmo plano de negócio para apresentar para futuros investidores, e aí esses investidores que estarão munidos desse documento de plano de negócio vai entender corretamente qual é todas as fases, qual é o potencial desse novo negócio, e aí não serve só para ele como um mapa, um guia para ele empreender, para ele abrir essa empresa, mas também para ele captar recursos aí de novos investidores para entrar no negócio dele, muitas vezes chamado hoje em dia de startups, né? Certo, e é por isso que é importante que você, como profissional, faça essa triagem, até para você poder passar um raio-x do comércio dele e do mercado que ele quer alcançar, na verdade, né? Sim. Outra coisa, um ponto interessante também é o seguinte, às vezes nós iniciamos, então, o plano de negócio com o cliente e conforme nós vamos evoluindo, levamos aí um prazo, aí é um prazo assim, é relativo, depende do tamanho do plano que a gente vai fazer, mas geralmente é de 30 a 60 dias, tá? De várias reuniões, vários levantamentos de informação, para a gente apresentar para o cliente se vale a pena, qual é a viabilidade ou não daquele negócio. Então, pode acontecer sim, que munido desse plano de negócio lá na frente, quando ele for colocar em prática a realização, que agora nós tiramos de sonho e transformamos em um objetivo para ele, os quais terão algumas metas para ele, né, conseguir financeiramente cumprir, para que isso daí vire realmente uma viabilidade econômica para ele. Então pode acontecer sim, de lá na frente, durante o processo, como já aconteceu algumas vezes, o cliente entra com uma ideia e acaba saindo com uma outra totalmente diferente. Mas isso é muito interessante, porque evitou-se, nesse caso, um exemplo hipotético, evitou-se que ele assumisse um risco muito alto, com todo o capital que ele tinha para investir, e, como eu disse, o dinheiro, ele não aceita desaforo. Então, quando o cliente realmente percebe que a ideia dele é economicamente, financeiramente viável, ele tem uma segurança para investir tempo, esforço e dinheiro. Mas se ele perceber que para ela se tornar economicamente e financeiramente viável, vai ser sofrido, vai ser muito penoso para ele, às vezes ele troca um pouco de ideia. Certinho, então, Miquelinho, vamos fazer o seguinte, eu vou para o intervalo bem rapidinho, enquanto isso, você que está acompanhando a gente agora vai tirar suas dúvidas, vai esclarecer as suas dúvidas aqui com o Dr. Júnior Miquelin. A gente vai falar um pouquinho mais sobre empreendedorismo no próximo bloco, um assunto super importante, viu? Você que tem um sonho, vive engavetando ele, varrendo para debaixo do sofá, vamos conversar sobre isso agora, porque essa é a pessoa certa para nós discutirmos sobre esse assunto e aprendermos o que é mais importante. Um minutinho, depois do intervalo, tem mais W Show. Aguenta a mão aí que a gente volta já. W Show. Você é dono de um supermercado? Está cansado de gastar dinheiro com encartes impressos? Então você precisa de um encarte digital. O encarte digital é uma ferramenta essencial para qualquer supermercado. Com o encarte digital você pode atrair novos clientes, fidelizar os antigos e divulgar suas ofertas e promoções. Além disso, o encarte digital é mais barato de produzir e distribuir do que encarte impresso. Conte com a Fontana Produtora para criar um encarte digital que atenda às suas necessidades. Entre em contato e saiba mais.
Em Apucarana tem Flocos Film Fibras Siliconadas, trabalhando com enchimentos para estofados, travesseiros, almofadas para ursos de pelúcias, ninhos para bebês, puffs, artesanatos, entre outros. Flocos de espuma, fibra siliconada antialérgica, mix de flocos com flocos de espuma com fibra, mix de tecido, fibra com tecido, enchimento para estofados, travesseiros, almofadas, ursos de pelúcias e muito mais. Rua Nelson Bisso, número 187. Telefone 999 17 4531 996 14 9219. Entre também nas redes sociais, no Instagram Flocos Fime. O atendimento que você precisa, a agilidade que você merece. Flocos Fime, fibras siliconadas. Você de Apucarana, vamos dar uma passadinha na RR Gás. Temos gás de qualidade, temos água, cerveja, temos espetinho, temos produto de limpeza também. Fazemos entrega na sua casa, de segunda a sábado até as 9, de domingo das 9 às 6 da tarde. Aí liga no número que está embaixo na tela aqui, ó, para falar com nós lá da RR Gás, Rua Nova Ucrânia, número 671. Clínica Veterinária Doutora Vera. Seu pet tratado com carinho, atenção e respeito. Consultas, cirurgias, vacinas importadas e ultrassom, exames laboratoriais e farmácia veterinária. Experiência, qualidade e preço justo. Atendendo de segunda a sexta, das 8 às 19 horas e aos sábados das 8 às 12. Rua Padre Severino Ceruti, 1211. WhatsApp 991400099. Atendendo Apucarana e toda a região. Clínica Veterinária Doutora Vera. Você quer consertar seu celular? Precisa de capinhas e acessórios? No centro de Apucarana tem Master Celulares, a assistência técnica. Seu celular novinho de novo e com preços e formas de pagamento especiais para você. Master Celulares, assistência técnica, consertos em geral. Rua Osório Ribas de Paula, 410, no centro de Apucarana. Telefone 99608 5194. W Show, oferecimento Loja Belo Vício, a loja que faz a diferença. Sábados aberto até às 6 da tarde, Rua Oswaldo Cruz, 538 e no Shopping Centro-Norte. W Show. De volta no nosso W Show, hoje o doutor Júnior Michelin aqui comigo, e nós estamos falando sobre empreendedorismo, ele que trabalha exatamente nessa área, é instrutor, eu acho que é mais do que instrutor, viu? Eu costumo dizer assim que é quem vai te dar a estrutura para abrir o seu negócio, da maneira mais ampla que você possa imaginar. E eu estou aproveitando para esclarecer as nossas dúvidas aqui junto, viu? Tem um monte de dúvida, não é só você dentro de casa que tem dúvida não, tem um monte também, e acho muito bom e muito válido nós tratarmos desse assunto com todo esse carinho. Carinho também que o Dr. Michelin aceitou o nosso convite para estar aqui no W Show de hoje. Bom, Michelin, vou já perguntar, já de cara trazer aqui as perguntas do nosso público também. A Mariana quer saber se ela pode, na verdade não é nem se ela pode, né? Acho que a palavra certa não seria poder, viu, Mariana? Mas a gente vai tentar entender aqui direitinho. Ela mora num bairro um pouco mais afastado da cidade e ela está montando um negócio de espetinho para atender o público nesse bairro onde ela mora. E tem também um lanche, como ela mesma disse aqui, através da mensagem que ela mandou para a gente no inbox. Okay. Bem perto da casa dela. Ela deve arriscar esse negócio? Vai ser considerada concorrente? Ou pode pensar que vai ter uma visão ampla para o público que queira consumir o produto dela e também do quase vizinho que está bem perto dela vendendo lanche? Nesse caso aí a gente tem que fazer uma análise aí do público que ela quer atender e do mercado, né, desse público, aonde ele está concentrado. Veja, que tamanho que é o universo de novos clientes ou potenciais clientes desse determinado local dela. Quantos desses clientes seriam ou poderiam se tornar assíduos, né, clientes ali que estão numa rotina sempre consumindo o produto dela naquele local. Então, é um estudo aí de público-alvo, um estudo de local, que já faz parte realmente do plano de negócio, né? Então, e nós fazemos também pesquisas em campo para entender realmente qual é o público, o que esse público, o que atrai esse público, nesse caso aí, alimentício, né? Quais são os sabores,
qual é o volume de cliente que vai estar transitando ali para ela, ou então, possivelmente, até a sugestão, que já é muito comum também, de alongar isso daí na parte logística dela, para ela fazer entregas, mas a gente sempre tem aquela ideia, sabe, de lá atrás, de os melhores pontos são no centro da cidade, nem sempre. Nós temos aqui agora, aí já faz certo tempo, né, que uma determinada região da cidade aqui começou a ter um ambiente gastronômico muito bom, e aí um vizinho começou a trazer outro, né, vizinho comercial, e aí, quer dizer, aquele estereótipo de centro da cidade ser muito bom para todos os tipos de ramo, às vezes com um pouco de carinho aí a gente consegue achar com certeza pontos melhores para ela, para o empreendimento dela, mas realmente a gente tem que debruçar, estudar o público, estudar todo o potencial desse empreendimento dela e realmente aí trazer não só o cenário que ela está vendo agora daquele local, mas outros locais também, que talvez ela não tenha percebido, mas que talvez seja até melhor financeiramente para ela. Por isso que é importante, de repente, a questão da entrega, né? É como o doutor acabou de falar. De repente, não é só atender o bairro, pode atender a cidade inteira, oferecendo um bom produto. Ó. Pensar na entrega também pode ser outro fator super importante para que a empresa dela renda independente do local, se torne além da empresa física, né? Sim, com certeza. Olha, uma coisa que eu acho que é oportuno de falar, tá? O sistema educacional do Brasil, ele não está preparado para formar empreendedores, infelizmente. Então, quando nós olhamos para esse sistema, o que ele vem apresentando, quem ele está formando, né? Ele está formando ali profissionais, a maioria das vezes, quando nós pensamos aí no ensino fundamental, segundo grau, sem ser o terceiro grau, ele está formando colaboradores e não empreendedores, infelizmente. Então, matérias de economia, de finanças, de empreendedorismo, você acaba não vendo, salvo em alguns cursos técnicos. Então, por mais que o Brasil tenha vários empreendedores, a maioria deles realmente é ou tentativa e erro, ou acabou, por experiência, aprendendo como administrar. Então, assim, por isso que nós temos, infelizmente, aí um índice muito alto de fechamento de empresas no primeiro ano de vida. E quando chega realmente no terceiro grau, que nós temos aí a administração de empresa, né? Você vê que tem procura, sim, mas muitas vezes o empreendedor, por exemplo, vou dar um caso aqui de um dentista, tá? Ele estudou todo o tempo dele, fez toda a formação, fez pós-graduação, mas às vezes ele tem dificuldade aí para gerir o próprio negócio dele. Ele é um excelente profissional na área dele, né, odontológica, mas ele não tem tanta desenvoltura ou conhecimento na área administrativa. Então, realmente, assim, é um trabalho bem interessante a gente conseguir fazer com que os sonhos que chegam muitas vezes bruto para nós, transformá-los ele numa coisa real, uma coisa factível, e que a pessoa, o cliente, né, realmente tenha aquele sonho lá atrás se transformado num grande empreendimento econômico e financeiramente muito bem para ele. Pois é, e a Regiane tem uma pergunta que acho que até cabe essa questão que o doutor Miquelin acabou de falar para nós a respeito de alguns locais da cidade, determinados pontos, onde um vizinho vai levando o outro ou puxando o outro. Aqui é bem movimentado, que tem uma padaria, vou montar o açougue lá, vou montar a sorveteria do meu sonho lá. E aí vai crescendo e vai, né, virando aquela coisa mesmo do aglomerado ou conglomerado de comércio. É o caso da Avenida Aviação, por exemplo. A Regiane está falando aqui que ela tem uma loja na Avenida Aviação, mas é uma loja de roupas. Né? Doutor, eu vou ter que te pedir para falar assim, em 2 minutinhos que está acabando o nosso tempo, mas tentar dar uma abreviada. Ela quer passar agora a loja dela para outro ramo, ela quer sair do produto que ela comprou a loja, que era o produto roupas, vamos dizer assim, e passar para utensílios domésticos. E ela quer saber se a dificuldade é muito grande, lembrando que ela está na Avenida Aviação.
Na verdade é o seguinte, aí ela vai realmente estar trocando por completo o empreendimento dela. Precisaria realmente ver qual é o know-how dela sobre esse novo negócio que ela quer abrir nesse ponto, ou seja, fechar o antigo e abrir um negócio novo, quanto que ela entende desse novo negócio e ajudar ela a fazer um plano de negócio para ela, com certeza ficaria fácil, porque o plano de negócio, até vou falar novamente, ele antevê a empresa ao máximo possível e o erro é bem baixo, tá? Nós conseguimos elevar isso daí para no mínimo 95% de acerto do que possa acontecer no papel. E aí a pessoa já está bem documentada ou orientada do que ela vai encontrar pela frente. Tá certo, então, Regiane, na dúvida, doutor, já vai passar agora as redes sociais dele pra gente? Você que não deu tempo, eu sabia que meia hora ia ser pouco demais, porque eu já comecei com as minhas dúvidas, você ia ter as suas, sair de casa, eu vou ter que trazer o doutor mais vezes, eu tenho certeza que é um assunto que tem muito caminho pela frente, tem muita coisa que ficou para trás, tem nem comparação, né? Nem meia horinha de programa, mas eu quero agradecer por ter aceito o nosso convite, agradecê-lo, viu, doutor? O doutor Júnior Michelin já está convidado a voltar a esse programa e já deixa as redes sociais também para a gente conhecer um pouco mais desse trabalho excelente que o doutor exercita aqui na nossa região. Obrigado. Na verdade, quando as redes sociais, olhando para o lado profissional, LinkedIn, é só colocar JR Michelin, vão me encontrar facilmente lá. E de lá vão encontrar todo o meu portfólio, inclusive também no Sebrae Place. Pode me procurar lá por Júnior Michelin, vai encontrar todo o meu portfólio lá também, de prestação de serviço. Repito aqui a minha gratidão por ter aceito o nosso convite, tá? Obrigado, gostei muito. Com certeza teremos outros encontros, acredito que sim. Temos muito que falar sobre isso daí, ou até outros assuntos. E fiquem com Deus, gostei demais de vocês aí e também a participação de todos. Obrigado. Perfeito, então, gente. Compartilhe esse link aí, você que está nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, todas as outras redes mais, para que todo mundo conheça mais do trabalho do doutor também, se aprimore um pouco mais sobre o comércio, sobre o empreendedorismo, principalmente, que eu tenho certeza que ele vai esclarecer todas as suas dúvidas, tá bom? Gente, sexta-feira que vem a gente se encontra mais uma vez aqui no W Show, no seu canal 38. Beijo para vocês, ótima semana e até semana que vem. W Show.